E para a gente falar mais sobre esse assunto e sobre essas últimas notícias que trouxemos agora para você, a gente convida o Augusto Lerner, que é analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil. Augusto, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia. Muito obrigado por mais um convite. Bom dia a todos. Estou à disposição para dúvidas e perguntas. A gente tem muita coisa para repercutir com você, foram muitos os acontecimentos agora nesses últimos minutos. Eu cheguei a começar a explicar sobre uma questão que eu acho importante a gente esclarecer aqui. Vou aproveitar que você que é o especialista no assunto para nos esclarecer melhor. A gente está falando de um conflito que está muito concentrado lá na faixa de Gaza, mas que também acontece na Cisjordânia. Trouxemos números de mortos agora, números de pessoas presas em conflitos com as forças de segurança israelenses. E eu mencionei que quando a gente fala da Cisjordânia, a gente está falando de um território muito fragmentado, dividido em grupos, mas que esses grupos não são muito bem delimitados no mapa da Cisjordânia, o que talvez até contribua para a intensificação desse conflito por lá. Queria que você explicasse para a gente abrir essa entrevista justamente o cenário que nós temos da gestão militar, da gestão administrativa dentro da Cisjordânia com a divisão desses grupos. É importante esse esclarecimento, acho que é essencial a gente tirar essa dúvida de como é dividida a Cisjordânia. Sem um mapa para a gente entender que ela é dividida em três regiões, mas eu vou tentar explicar para vocês. Ela é dividida em três regiões, a Zona A, a região B e a região C. A região A da Cisjordânia, ela é controlada totalmente, tanto politicamente quanto militarmente, pela autoridade palestina. A Zona B, ela é controlada politicamente pela autoridade palestina e militarmente por Israel. A Zona C da Cisjordânia, que é a maior região, ela é controlada por Israel, tanto politicamente quanto militarmente. E como eu disse, Colombo, rapidinho, só para a gente entender, não é uma divisão muito clara, né? Ao norte está o grupo A, ao centro está o B e ao sul está o grupo C. São territórios que estão mesclados, exato, né? Exatamente. Não é sul, centro e norte. São regiões dentro de todo o território da Cisjordânia, podemos dizer assim, mas não dividido em blocos. Ele é segmentado, essas regiões, essas ilhas que formam, que tangem a questão da Zona A, Zona B e Zona C. Enquanto a gente continua conversando com o Augusto, a câmera mudou, a gente continua na tela aqui com a imagem dos protestos lá na Cisjordânia e a câmera saiu do local onde estava, ela estava mostrando um conflito ali de poucos manifestantes atirando pedras contra outros objetos quaisquer, contra pelo menos 2 veículos militares de Israel, e agora a câmera fez um outro giro e está mostrando ali o grupo de pessoas, dá até para ouvir o burburinho, né? Sim. É um contingente um pouco maior, mas mesmo assim não é um protesto grande se a gente levar em consideração que estamos vivendo uma guerra na faixa de Gaza e, consequentemente, protestos muito intensos. Ali o pessoal com a muita gente, bandeira da Palestina. É bastante gente, mas não quando é abre, tanto né? assim para um grande protesto, né? Você tem ali agora, né, talvez 250, 300 pessoas, alguma coisa nesse sentido. Como lembrou o Fabrício para a gente, é o horário em que terminaram as orações, então tem muita gente circulando, né? A gente está mostrando, então, Ramallah na Cisjordânia. Augusto, enquanto a gente continua vendo essas imagens aí do protesto, como a gente tem falado com alguma frequência aqui, por razões óbvias, aliás, agradeço a sua disponibilidade de nos atender, eu queria te perguntar, a gente continua mostrando ali os protestos, eu queria te perguntar se é que há alguma evolução, como é que você está vendo o quadro dos últimos dias para cá? As coisas estão avançando em qual sentido? No sentido do descontrole, da manutenção do quadro, ou há alguma pista que a gente ainda não consegue ler, mas alguma pista que já existe indicando um mínimo caminho de entendimento? Eu não digo em cessar fogo, fim do conflito, mas algum mínimo entendimento. Qual caminho a gente está percorrendo na sua avaliação, Augusto? Não, acho que primeiramente é importante ressaltar que a Cisjordânia ela foi dividida nessas 3 áreas no acordo entre Israel e a autoridade palestina, os famosos acordos de Oslo, mediados pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, Arafat
representando a autoridade palestina, e representando Israel, Shimon Peres, ministro das Relações Internacionais, e o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Então, isso é importante ressaltar, que essas 3 zonas foram acordadas através dos acordos de Oslo de 1993. Segundo ponto, respondendo a tua pergunta, Rafael, a gente vê quando a gente responde essa questão, são várias frentes, né? A gente não pode olhar só para um lado e esquecer os outros. Isso é muito importante quando a gente está olhando esse atual conflito. Na faixa de Gaza já está estabelecido e quase concretizado, podemos dizer assim, uma entrada via terrestre militar de Israel nos próximos dias. Isso já está certo, afirmado, inclusive, pelo ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant. Na região norte de Israel, com o Líbano, no que diz respeito à tensão com o Líbano, mas com o Hezbollah, o grupo terrorista xiita presente no Líbano, que inclusive faz parte do parlamento libanês e é amplamente apoiado pelo governo de Teherã, em Irã. É uma escalada entre Israel e o Hezbollah, mas é uma escalada, entre aspas, respeitosa. Um ataca, o outro responde, um ataca e o outro responde. Não existe uma total guerra entre o grupo terrorista Hezbollah e as forças de defesa de Israel. Eles se respeitam, eles não querem uma total escalada de tensão máxima entre esses dois atores, porque foi isso que aconteceu em 2006. Na Segunda Guerra do Líbano, quando um atacou, o outro contra-atacou, e a partir disso, esses ataques eles não foram controlados e se iniciou uma guerra de mais de 50 dias. Então, isso é importante ressaltar. Também a questão da Cisjordânia, são tensões grandes, mas já que o exército de Israel está acostumado, isso é importante ressaltar. São tensões que, quando eclodem guerras ou não ocorrem, também são questões de levantes do povo palestino contrários à presença de Israel, contrário a ações militares de Israel, mas são mais, não posso dizer diárias, mas que o exército e que o governo de Israel já estão acostumados. No dia de ontem, a gente viu também uma possibilidade de uma nova frente sendo apresentada a Israel através do Iêmen. O Iêmen, a gente vale ressaltar que está em guerra civil há muitos anos. É dividido entre dois lados. Primeiro, o governo de Sana, capital do Iêmen, e o segundo pelo grupo terrorista Houthis. Então, significa o quê? A Arábia Saudita apoia o governo do Iêmen, o atual governo, e o Irã apoia esse grupo terrorista. E o que aconteceu? Esse grupo terrorista lançou mísseis do Iêmen, provavelmente em direção ao sul de Israel. E quando a gente fala ao sul de Israel, é Eilat. Eilat é onde faz fronteira com o Egito. Então, o exército dos Estados Unidos interceptou esses mísseis e drones que provavelmente estavam sendo direcionados a Israel. Então, a gente consegue ver Cisjordânia, faixa de Gaza, norte com o Líbano, não com a Síria. A fronteira com a Síria está mais calma do que os últimos dias, mas a gente vê esse novo fronte que possivelmente foi aberto ontem, mas eu não acredito que vá ser realimentado ele através desse grupo terrorista presente do Iêmen, que é amplamente apoiado pelo governo do Irã. Agora, Augusto, acabamos de receber do nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, uma atualização do número de mortos dos dois lados do conflito. Chegamos a 5.537 mortos, 1.400 em Israel, 4.137 na faixa de Gaza. Agora, essas explicações que você trouxe sobre outros atores envolvidos nesse conflito, Hezbollah lá no Líbano, Síria agora um pouco mais tranquila em relação a essas trocas de agressões, mas a gente acompanhou que houve uma intensificação nos últimos dias dos conflitos entre os países. Isso já significa, na sua opinião, uma regionalização desse conflito entre Hamas e Israel ou ainda não? Ainda podemos ter esse movimento? Não representam um conflito em larga escala no Oriente Médio, no que tange, por exemplo, Israel, o Hezbollah e o Irã, e até mesmo a Síria. A Síria não tem nenhuma condições de enfrentar militarmente Israel. O governo de Bashar al-Assad, em Damasco, e ainda está muito prejudicado e fragilizado em decorrência da guerra civil
da Síria, através da Primavera Árabe, que iniciou em 2011. Claro, o governo se manteve, foi uma vitória de Bashar al-Assad, com o apoio da Rússia e do Irã e do Hezbollah, mas eu não vejo ainda indícios de uma guerra regional ainda. Os Estados Unidos já disse que não deseja essa escalada maior entre todas as partes, e também ressaltou para Israel não atacar o Hezbollah, e se o Hezbollah atacar Israel, os Estados Unidos vão entrar no conflito. Bom, a gente conversou com o Augusto Lerner, que é analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil. Augusto, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Até a próxima, meu amigo.